E aí, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir então a nossa visão panorâmica, começando agora no capítulo 1 de Gênesis, o que me chama a atenção. O capítulo 1, ele é um capítulo muito rico para mim. Então, ele é tão um capítulo que para mim eu tenho uma certa dificuldade de ler ele de forma panorâmica. Eu fico muito preso nos versículos, ele é um capítulo muito fantástico, mas vou tentar ser o mais panorâmico possível. Então ele começa falando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, logo nesse versículo 1 aqui, nós temos uma conclusão do que aconteceu e depois nós vamos ter a narrativa dessa conclusão. Então ele está concluindo que Deus ele é o autor da criação, tanto dos céus como da terra. E aí nos céus nós colocamos aí os anjos, os querubins, os serafins, a cidade celestial, com todo o trono dele. Então tudo isso foi criado por Deus. E quando ele fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso parece ser bem lógico, mas é bom enfatizar que assim, a criação foi criada por Deus e não Deus foi criado pela criação. Por que eu falo isso? Porque alguns homens acham que eles podem criar Deus. Por exemplo, eles criaram um bezerro de ouro e falaram que aquele bezerro de ouro era Deus. Mas, na verdade, aquele era um Deus com D minúsculo, um Deus falso, né? O verdadeiro Deus, ele não é criado por ninguém, ele é o autor da criação. E quando ele fala no princípio criou Deus os céus e a terra, ele também está deixando bem claro que Deus ele é antes não somente da criação, mas ele é antes do tempo. Então o tempo é uma terminologia criada pelo homem. Então assim, para Deus não existe tempo, não existe conotação de tempo. Então ele é eterno. E eterno significa sem início e sem fim. Ele é eu sou. E aí, nós entramos no versículo 2 que fala o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que me chama a atenção é o seguinte: Deus ele é belo, Deus é perfeito, Deus é magnífico, e tudo que Deus cria é perfeito, é bom. Tudo que ele vai fazer, na narrativa ele vai falar, Deus concluiu aquela obra e viu que era boa, ou muito boa. Então, assim, tudo que Deus faz tem essa conotação de perfeito, de belo. E aí, quando nós vemos aqui, e a terra era sem forma vazia, a gente não está vendo uma narrativa de criação, mas uma narrativa de estado, como que a terra se encontra. A terra se encontra de forma em ruínas e caos. Então alguma coisa aconteceu com ela. Nós não sabemos o que foi. Existem as teorias, a teoria do Big Bang, a teoria do intervalo, a teoria da queda de Lúcifer, mas enfim, são teorias e nós não sabemos o que aconteceu. Nós só sabemos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a terra ela estava sem forma e vazia. E aí no versículo 3 em diante nós começamos a ver então a narrativa da conclusão do versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. E como Deus criou através do haja, verbo de ação. Haja luz, uma ordenança. Ele falou assim, haja, e aí houve luz. E aí o que me chama a atenção nessa narrativa da criação é a grande diferença entre o haja e o façamos. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Quando Deus começa a criar, ele fala lá, haja luz, e houve luz. Interessante, ele não tem a narrativa das trevas, ele não fala assim, Deus criou as trevas, embora nós sabemos que Deus é autor e criador de todas as coisas, mas ele só cria aqui na narrativa a luz. Por quê? Porque trevas e luz não tem. A gente às vezes pensa que existe luta, que existe guerra entre trevas e luz. Não existe. Eu estou aqui na sala, se eu tirar a luz da sala aqui vai ficar tudo escuro, mas é só apertar o interruptor e acender a luz que as trevas vão embora. Então não existe essa dinâmica de luta entre trevas e luz, sabe? Existe a nossa luta a guerra entre os espíritos, principais e potestades nas regiões celestiais, a nossa carne, a semente de Adão, etc. Mas entre luz e trevas não existe
esse tipo de guerra, sabe? Porque Deus é muito soberano, Deus é poderoso demais e Lúcifer não consegue nem tentar guerrear contra Deus. Não existe essa possibilidade. E aí na narrativa, irmãos, ele disse o seguinte, o que me chama a atenção, versículo 11. E disse Deus, produz a terra os vegetais, plantas que dêem semente e árvores frutíferas. E aí, o versículo 22, o próximo versículo, versículo 12, ele fala o seguinte, e a terra produziu os vegetais. Então, nós vemos uma voz ativa de ordenança, um verbo em ação, produza. E aí nós vemos a criação respondendo o seu Criador, produzindo. E aí, no versículo 20, nós vemos a mesma coisa acontecendo, ó. E disse Deus, produz as águas cardumes, uma voz ordenadora para a criação. Águas, produza cardumes. Versículo 21, os quais as águas produziram. E aí a criação, ela responde à voz do seu Criador, produzindo as águas. Então aí nós partimos por versículo 24. E disse Deus, produz a terra seres vivos. Outra voz de ordenança, produz a criação. E aí, a última parte do versículo fala assim, e assim foi, como ele disse, a terra respondeu e produziu. Mas aí nós entramos no versículo 26, que é a hora que, cara, é como se a terra parasse. Ele falou assim, para tudo. Agora eu não quero que as águas produzam, eu não quero que a terra produza, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro detalhe, façamos está no plural, não é uma pessoa só, no mínimo mais do que uma, porque não existe pluralidade de uma pessoa, pluralidade é acima de uma. Primeira verdade é essa, isso tem a ver com o nosso Deus Trínio, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí, depois nós temos o seguinte, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, versículo 27 fala, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O versículo 27 também é uma conclusão do que Deus fez, mas existe a narrativa de como isso foi feito, que é o que? No capítulo 2. No capítulo 2, versículo... Quer ver? Versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe na narina o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Então Deus parou, modelou o homem do pó da terra, propriedade da terra, o homem foi modelado e soprou o ruach, o fôlego de vida. E o homem então recebeu ali a propriedade divina do Senhor e tornou-se uma alma vivente. Então o homem ele tem elementos da terra, porque ele tem uma aliança com a terra. A terra é lugar da nossa habitação. O nosso Deus ele não muda. Ele é um Deus perfeito, governador. Ele é soberano sobre céus e terra. Tudo está no domínio de suas mãos. Ele sustenta tudo nas palmas de suas mãos, no poder da sua palavra. Então a terra pertence ao Senhor. Ele vai renovar novo céu e nova terra. Mas quando nós vemos essa narrativa da criação, nós vemos essa aliança. Deus tem uma aliança com a terra. A terra é propriedade dele e nós fomos criados do pó dessa terra e recebemos o fôlego de vida e nós fomos criados, detalhe, a imagem e semelhança de Deus. Quando ele fala que criou o homem, falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está dizendo que ali tem a ver com a nossa identidade e propósito. A identidade e propósito do peixe é viver no mar. A identidade e propósito do gado é viver na terra. A identidade e propósito do homem é viver em Deus. Essa é a nossa identidade. Tudo que Deus faz tem uma identidade e um propósito. Então que essa seja a nossa lição do capítulo 1, meus irmãos. Nós fomos criados por Deus para habitar em Deus e nossa identidade, nosso sentido de vida está nele. E aí, seguindo a narrativa ainda do capítulo 1, nós vemos o seguinte, no versículo 29, nós vemos que tipo de alimentação o homem tinha. O homem não comia carne, o homem não comia pão ainda. O homem, no princípio, ele comia somente vegetais. Veja lá, ó. Disse-lhe mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como toda árvore em que há fruto,
que dê semente, ele vós servirão de alimento. E aí, versículo 30, fala também dos alimentos dos animais selvagens. Põe aí leão, tigre, onça. Olha o que eles comiam. A terra dou toda a planta verde como alimento, e assim foi, ó. E a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteje sobre a terra, o Senhor dava os vegetais, as folhas. Os animais eram vegetarianos, os animais selvagens. Essa é a nossa visão panorâmica do capítulo 1 de Gênesis. E já eu postarei para vocês o capítulo 2 e o 3. Valeu, irmãos? Essa é o meu compartilhar com os irmãos.